Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou continuar falando de Downton Abbey, da série e dos dois filmes que foram feitos dando sequência à série. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são sempre diferentes e vocês vão se interessar, tenho certeza. Vamos falar de Downton Abbey? A minha nova paixão? Por isso estou aqui, estou apaixonada por essa série que começou lá em 2010, se estendeu até 2015 e está disponível no streaming, na Netflix. E eu só comecei a assistir agora. Comecei um tanto tardiamente, mas já estou apaixonada e louca para maratonar e às vezes eu não consigo me controlar. Tanto é que no último vídeo, o de domingo, eu falei da primeira temporada. Eu tinha acabado de terminar essa primeira temporada para falar para vocês e dei sequência com a segunda temporada e ontem eu acabei com a segunda temporada. Também eu tentei resistir, não assisti o último episódio, o nono, que era o Natal, lá em 1919, se não me engano, mas eu não consegui resistir. E fui até o final, assisti o Natal, assisti tudo. Foi um episódio longo, sabe? 1h30 e assisti tudo. E vou dizer que eu já passei para a terceira temporada. Então eu quero falar um pouquinho disso. E tem dois filmes que deram sequência à série. Então vamos dar sequência falando dessa segunda temporada de Downton Abbey. Ela começa no ano de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Então a primeira cena é de trincheira, que foi a marca registrada dessa guerra tão terrível. E aí uma série de episódios vão ficar na Primeira Guerra, nessas cenas de guerra. Eu acredito que até o 7º episódio, mais ou menos, a gente vai ter a guerra sendo representada aí, o envolvimento bastante intenso de todo mundo de Downton Abbey, tanto os empregados como os donos de Downton Abbey. Aí vai ter um outro acontecimento marcante que a gente discutiu muito durante a pandemia de Covid. Isso é lá no episódio de número 7 ou 8, agora eu não me lembro exatamente, mas é mais pro final da temporada. A gente vai ter a gripe espanhola, que vocês devem se lembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela acabou fazendo com que a gripe espanhola se espalhasse e se tornasse mais letal do que ela tinha o potencial de ser, porque as pessoas estavam morrendo na guerra, morrendo nas trincheiras, e isso fez com que as ondas da gripe espanhola fossem maiores e mais intensas do que normalmente seria esse tipo de vírus. E a gripe espanhola tem esse nome porque a Espanha era o único país que falava abertamente sobre uma gripe. Então ela ficou conhecida como a gripe espanhola, mas ela foi, de fato, de origem até mais americana, por exemplo, de origem em outros países, mas quem acabou levando a fama foram os espanhóis. E ela, inclusive, veio para o Brasil num navio. E aqui começou-se a ter casos de gripe espanhola. E na série, que é o que nos interessa, houve um surto de gripe espanhola. Então, alguns dos personagens acabam se contaminando, e isso acontece de forma bastante concomitante. Um acaba apresentando sintomas aqui, outro ali, tanto na família como entre os empregados. Ou seja, tudo é muito democrático quando se fala de vírus. Mas é muito interessante porque eles fazem essa construção da ficção permeada por realidade, por fatos históricos que aconteceram.
Então a gente vai ter o começo e o término da Primeira Guerra, a gripe espanhola, e aí já se encaminha para o último episódio. É uma temporada bastante dramática. Os fatos, é claro, quando a gente tem uma guerra acontecendo, a vida se torna extremamente dramática. Mas é muito legal essa temporada, os acontecimentos são bem empolgantes, não fica só nessa questão, a gente tem várias, como na primeira, a gente vai ver que a segunda tem várias subtramas acontecendo, envolvendo a família, os empregados se entrelaçando, então você fica torcendo em várias frentes diferentes para os personagens e é muito interessante. Eu comentei no outro vídeo, o chofer da família, ele comenta que era, acho que 1917, e na Rússia a família do último czar tinha sido aprisionada pelos revolucionários, pelos bolcheviques. E ele fala disso empolgado, mostrando que a mudança está a caminho, na opinião dele. E aí isso no primeiro episódio, alguma coisa assim. Passados alguns episódios, ele dá o veredito da história, ele diz que a família do czar foi toda morta, a tiros, que é o que de fato aconteceu. E eles então vão completando esse quebra-cabeças e vão fazendo a verdadeira história entrar na ficção e a ficção ser costurada com tudo isso. É bem legal. Então terminei ontem, maratonei esse último capítulo que encerra a segunda temporada, que tem 1h30 de duração, é o Natal. É um capítulo muito interessante, vai fechando todas essas subtramas que foram abertas durante a temporada. E já embarquei para a terceira temporada. E por coincidência, acordo hoje, eu quase não dormi, porque eu perdi o horário de dormir. Sabe quando você embala? Para mim, eu tenho que dormir 11, 11h30, e aí acordar cedo. Isso faz com que eu durma bem. Se eu perco esse horário e vou assistindo TV, eu perco sono. Dormi super pouco essa noite. E acordei e sempre ligo a TV, deixando os filmes passando, ou o filme que for na TV. Eu vou assistindo assim, na verdade, só conferindo o que está acontecendo. E quando eu vejo o que ia passar, Downton Abbey, o filme, tem 2 filmes que são sequências da série. Então, um foi lançado em 2019 e o outro em 2022, ano passado. E ele dá sequência, então ele pula, eu não sei exatamente, lá na 6ª temporada, em que ano a gente vai estar exatamente. No filme, eu acho que é 1928, esse primeiro filme. E a família está em Downton Abbey, os empregados estão lá. Nem todos da primeira e da segunda temporada estão, mas grande parte está sim. Vão acontecendo algumas mudanças ao longo do tempo, é claro, a vida vai rolando, a história vai avançando, então a gente tem essas mudanças mesmo. A gente tem nesse filme a visita do rei e da rainha da Inglaterra a Downton Abbey. Eles estão de férias, algo assim, e observem que o ano precede o início da Segunda Guerra, mas ainda não começou. Eu acho que é 1928, para não cruzar a linha, eles dão um ano de antecedência e tem esse clima de mudança. E Downton Abbey é uma instituição, é algo bem consolidado ali, aquele castelo, e a forma como eles vivem ali, e essas mudanças elas vêm acontecendo aos poucos. O filme é bem interessante, achei legal. Eu já tinha assistido, mas revendo agora com as 2 temporadas na cabeça, eu percebi um monte de spoilers que tem, é óbvio. Tem spoilers, como o roteirista é o mesmo, que é o criador de Downton Abbey, o Julian Fellowes.
Ele é o criador, ele é o roteirista criador da série. Ele também é o roteirista do primeiro filme e do segundo filme. Os diretores mudam, a direção pode variar, mas o roteirista, quem criou toda essa história é o mesmo, é a mesma cabeça. E essa sequência, eu achei bem interessante. Não tá na TV ainda, nesses filmes, no streaming. Preciso procurar por ele. Eu acho que eu lembro de ter visto propaganda do cinema, mas eu acho que foi o ano passado. Enfim, já tem esse segundo filme, quando a matriarca da família, a mãe do conde, ela meio que se retira da cena, mas em grande estilo e lançando um mistério. Ela ganha de presente uma vila, não sei se na Itália, alguma coisa assim talvez. Ela ganha por alguma questão misteriosa do passado essa vila e a família é convidada a ir até lá, conhecer esse paraíso, esse lugar muito interessante. É claro, as subtramas continuam. E hoje, assistindo o primeiro filme, eu vi que tinha um monte de spoilers, mas não me incomodou descobrir algumas coisas. Principalmente porque terminei a segunda temporada, a terceira ela promete muito e coisas muito legais estão acontecendo, e quando você olha lá na frente, você dá esse salto no tempo e vê que alguns casais mudaram, algumas situações mudaram, pessoas novas apareceram, outras desapareceram, mas isso acontece numa proporção pequena, mas acontece. Eu não fiquei incomodada com spoiler. Eu acho interessante, você pode ver o final disso, mas o caminho até chegar lá é curioso e eu quero saber o que aconteceu, os detalhes, o porquê que um não tá, apareceu uma outra pessoa. Nossa, eu fiquei super curiosa. Eu tô apaixonada por Downton Abbey. Não sei, volto a fazer essa pergunta, não sei porque demorei tanto para assistir essa série. Mas pelo jeito, daqui a pouco eu termino, porque eu tô muito empolgada. Não consigo parar de assistir. Eu até sonhei, como eu não dormi direito, até com Downton Abbey eu sonhei. Devia ser alguma empregada da casa, não sei. Enfim, fica aqui o comentário dessa segunda temporada, sem spoilers, mas no contexto histórico que permeia toda a série, e acho brilhante isso. Vale muitíssimo a pena, fica aqui a minha indicação. E também dos filmes, eu só consegui assistir o primeiro, tem spoiler se você for pular pro filme e já assistiu alguma coisa da série, fique atento que haverá spoilers, mas pra mim não incomodou. E eu tô louca pra assistir esse segundo, não assisti ainda. Ambos têm notas altas, acho que é 7.4, os dois no IMDb, se não me engano. Ou seja, é um filme interessante que vale a pena ser assistido se a gente tiver oportunidade. Bom, é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.